Hoje eu quero compartilhar com você sobre a alegria ultra circunstancial, ou como você pode viver no meio das lutas da vida sem perder a alegria. E eu quero repartir com você o texto de Tiago, capítulo 1, versos 1 a 4. Eu vou pedir sua licença para ler o texto aqui. Está escrito assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu gosto da expressão quando ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, de um entusiasmo incontido, de uma alegria efusiva, contagiante, uma alegria que não depende das circunstâncias. Mas quais são as circunstâncias? O que é que esse povo está vivendo? Primeiramente, é importante dizer que Tiago aqui não é Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo, o irmão do apóstolo João, foi assassinado em Jerusalém por ordem do rei Agripa I. Esse Tiago aqui é o filho de Maria, é o irmão de Jesus, que permaneceu incrédulo até a ressurreição de Jesus. Mas agora ele se apresenta como servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma postura de humildade dele. Ele não quis se vangloriar, dizendo: não, eu sou irmão de Jesus, eu nasci do mesmo ventre que Jesus nasceu. Não, ele é um homem humilde. Ele se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo. Reconheceu-o como Messias, adorou-o como Deus e serviu-o como um verdadeiro servo do Senhor Jesus. Mas eu quero trazer aqui algumas lições, e a primeira delas é que as provações na vida, passar por várias provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Tiago está escrevendo para as 12 tribos que se encontram na dispersão. E o que é a dispersão? O que é a diáspora? É que os cristãos no primeiro século, eles foram perseguidos. Você lê lá em Atos 8, que em virtude do martírio de Estevão e da perseguição que chegou, os crentes foram dispersos pelo mundo. Eles saíram errantes. Por onde iam pregando o evangelho. Eles perderam suas casas, suas propriedades, seus bens. Eles perderam o seu chão. E não obstante serem arrancados à força de onde moravam, eles iam peregrinando como forasteiros. E apesar de injustiças tão clamorosas, de dores tão atrozes, eles não perderam a alegria. Então a alegria do cristão não é uma circunstância, não é um sentimento. A nossa alegria não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A nossa alegria tem nome, tem endereço. A nossa alegria é Jesus. Tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Então, em primeiro lugar, a alegria do cristão, ou sentimento de exultação, ou as provações da vida no meio dessa situação toda, são compatíveis com a fé cristã. Segundo, as provações são variadas. Ele diz assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A palavra várias aí é muito, muito sugestiva. Na língua grega é a palavra poikilos. E essa palavra é a mesma palavra para nossa palavra portuguesa policromático, de diversas cores. É claro que tem provações mais intensas do que outras, com tonalidades mais fortes do que outras. Há provações que são
tranquilas, você passa sem muito sofrimento, sem muita dor, sem muita lágrima, sem muito choro. Há outras provações mais pesadas, né, que às vezes demoram um pouco mais, que machucam um pouco mais. Elas são variadas. Eu não sei que tipo de prova você está passando hoje, mas talvez um problema de saúde grave, talvez uma crise no casamento, talvez um problema com filhos, talvez um problema no seu trabalho, talvez alguma dificuldade estrutural na sua vida. As provações são variadas. Elas têm matizes diferentes, têm tonalidades diferentes, têm intensidades diferentes, têm temporalidades diferentes. Porém, está lá em 1 de Pedro 4,10, que para cada provação que você enfrenta, existe também a multiforme graça de Deus. E a palavra multiforme lá é poikilos. Para cada cor de provação que você enfrenta, existe uma cor de graça para dar sustentação para você. Deus nunca permite que você seja provado além das suas forças. Com a prova vem também o sustento, a força, a graça, a assistência necessária. Mas em terceiro lugar, as provações, além de compatíveis e variadas, elas são também passageiras. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não o ficardes, mas o passardes. As lutas da vida vêm e elas vão, elas chegam e elas vão embora. Elas não vão permanecer. O deserto é apenas uma rota de caminhada e não um lugar de chegada. Você vai cruzar o seu Jordão. Você vai entrar na sua terra prometida. Então, quando você está passando por uma luta, por uma prova, parece que naquele momento você não vê uma janela de escape, uma luz no fim do túnel. Parece que você vai ficar ali, retido, vencido, nocauteado. Mas calma, calma. O deserto não é o seu destino. É apenas um trajeto. Vai passar. O choro pode durar uma noite inteira. A alegria vem pela manhã. Então não se desespere, espere em Deus. Talvez vivendo uma crise de depressão. Quem está vivendo uma crise de depressão, parece que a depressão sufocou você. Andrew Solomon diz que depressão é como você engolir o seu próprio funeral. É como vestir uma roupa de madeira. Você não vê uma saída, parece que você está engolido pelo sistema, doloroso, que dói mais do que a própria morte. Você, às vezes, até tem flertado com a morte, achando que vai ser o alívio que você vai encontrar. Não, calma, calma, calma. Vai passar. A depressão é cíclica, ela vai passar. O sol vai voltar a brilhar. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a cantar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Com a prova vem o socorro, vem o alívio, vem a bonança, vem a paz. Então, calma aí. As provações vão passar, elas são passageiras. Alguns passam de avião supersônico, outros de Fórmula 1, outros de carro, outros de moto, outros de bicicleta, outros correndo, outros andando, outros engatinhando, mas você vai passar. Vai passar. Mas ainda, as provações, elas são, além de compatíveis, variadas e passageiras, elas são pedagógicas. O texto diz assim: meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Esta palavra aqui é muito importante. Sabendo que a provação da vossa fé, a palavra aprovação é a mesma palavra para o ourives, que trabalha com metais. E ele pega o ouro bruto e joga no cadinho, na fornalha.
E a escória vai sendo consumida, o ouro vai sendo purificado. O fogo não destrói o ouro. O fogo da prova, do cadinho, purifica o ouro. Só tira as escórias. O ouro fica mais belo, mais puro, mais nobre, mais útil, mais caro. Na fornalha de Deus, você não é destruído. Só as amarras são queimadas. Então, Deus nos testa, nos prova, não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Ele nos prova para sermos aprovados e não derrotados. As provações, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma e não para nos levar a um nocaute. Entenda isso. É preciso provar. Você não aprende a nadar com aulas teóricas, você tem que pular na água. Um soldado não aprende a guerrear apenas com aulas teóricas, ele precisa entrar no campo da batalha. Deus nos prova para nos aprovar. Deus nos prova para nos fortalecer. Deus nos prova para sermos mais úteis nas suas mãos. Agora, o texto diz assim: ora, uma vez provada a vossa fé, vai produzir perseverança. E a palavra perseverança é muito rica também, que significa paciência triunfadora. Você vai conhecer este Deus não apenas de ouvir falar, você vai ter experiências com Ele. Você vai conhecê-lo na prática, como Deus da sua vida. Quando Jacó, aos 77 anos de idade, saiu da casa de Isaac e Rebeca por ter traído seu pai, enganado seu irmão, ou traído seu irmão, enganado seu pai, ele caminhou rumo a Padã Arã e chega em Betel, cansado de uma jornada estafante, deixando para trás um irmão irado que prometeu matá-lo, mas Deus ainda era com ele. E quando Deus se revelou a ele, ele chamou a Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, meu pai, mas ele não diz Deus da minha vida. Passaram-se mais 20 anos, Jacó agora é um homem rico, com família, e Deus era ainda apenas o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. Mas lá no Val de Jaboque, Deus o provou. Lá no Val de Jaboque, em Peniel, o Senhor lutou com ele. Ele resistiu. Deus o deixou manco. E então Jacó se agarra a Deus e diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. O Senhor perguntou: qual é o teu nome? Há 20 anos o seu pai fez a mesma pergunta. E Jacó respondeu: sou Esaú. Ele era um ator, ele era um hipócrita, ele era um mentiroso. Ele estava se passando por Esaú. Mas agora Deus pergunta 20 anos depois: qual é o teu nome? E ele respondeu: sou Jacó. Jacó significa suplantador. Agora aquilo não é mais uma resposta, é uma confissão. Ele agora tem a sua própria experiência com Deus. E a partir dali, Deus passou a ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você passa a ter uma experiência profunda com Deus. E Deus te dá a capacidade agora de lidar com situações adversas. Mas não sendo derrotado pelas circunstâncias. Não nutrindo mágoas e rancores de quem feriu você pelo caminho. Agora você tem uma paciência triunfadora. Agora você conhece esse Deus como Deus da sua vida. Agora você tem perseverança, ripomone, paciência triunfadora. E ele conclui assim: ora, a perseverança, a paciência triunfadora deve ter ação completa. Deus não vai deixar você meia boca. Não, vai ter ação completa. Deus está esculpindo em você a beleza de Cristo. Aliás, Romanos 8, 29 diz que Deus predestinou você para você ser conforme à imagem de Cristo. Deus não quer apenas levar você para a glória.
Deus quer também transformar você à imagem do Rei da Glória. Vai ter ação completa. E ele conclui assim: para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando diz perfeito, não significa que você não tem mais defeito, que você não tem mais pecado. Significa que você tem integridade. Significa que você agora não tem um coração dividido. Significa que você está por inteiro nas mãos de Deus. Significa que agora você vai ser íntegro, em nada deficiente. Não vai ter brechas na sua vida, não vai ter flancos abertos na sua história. Você vai estar por inteiro no altar, como oferta suave, como oferta agradável a Deus, para fazer a vontade de Deus, para ser uma bênção nas mãos de Deus. Então, o texto termina assim: meus irmãos, tente por motivo de toda alegria. Não murmure, não reclame, não deixe o seu coração azedar. Não caminhe pela vida murmurando, reclamando. Não, celebre, exalte a Deus, alce a sua voz para exaltar a Deus. Que esta alegria, que não é circunstância, que não é sentimento, que esta alegria que é Jesus na sua história, na sua vida, possa ser uma alegria exultante, cheia de glória, tendo por motivo de toda alegria. Assim, você é mais do que vencedor. Assim, as circunstâncias não vão fazer de você uma pessoa amarga, porque você não é produto do meio, você é resultado da graça. Que Deus abençoe então sua vida, que Deus abençoe seu coração, que você viva uma vida plena, maiúscula, superlativa, abundante, que você tome posse da própria vida eterna. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração.